Então, continuando, gente. O artigo 262. Se um dos credores remitir a dívida, remissão de dívida é perdão, nós já tratamos disso, a obrigação não ficará extinta para com os outros. A gente já viu isso. Mas estes, ou seja, os demais credores, só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Então, se eu tenho mais de um credor e um credor perdoa a dívida, será descontado o valor da cota parte dele ideal, daquele crédito, e o crédito continua existindo para os demais credores, descontado a parte dele. Então, se eu tenho 3 credores, teoricamente, um valor de 30 mil, e teoricamente cada um é credor de 10 mil, se um dos credores perdoa a dívida perante o devedor ou perante os devedores, esse valor será diminuído do valor total. Então, o crédito passa a ser de 20 mil para os outros 2 credores. O que é que o parágrafo único diz? O mesmo critério da remissão, ou seja, do perdão da dívida, deverá ser observado nas situações de transação, novação, compensação ou confusão. Nós vamos estudar mais à frente, na parte de extinção das obrigações, cada um desses institutos. Mas a transação, o que é a transação? Antes, no Código de 16, era uma modalidade de extinção da obrigação. Com o Código de 2002, passou a ser um contrato. O que é transação? É um acordo, quando as partes fazem um acordo para a extinção daquele crédito, daquela obrigação, daquela dívida. Então, se um credor fez um acordo com o devedor, apenas ele pode fazer o acordo relativo à sua cota parte e não a dívida toda. Então, se ele fez um acordo e recebeu, por exemplo, um valor a menor do que a cota parte dele, 5 mil reais, quando a cota parte dele era 10, isso não impedirá que os demais credores possam ainda ajuizar as ações e receber o valor na integralidade, diminuído apenas o que ele recebeu. Novação. Novação é quando o credor e o devedor, existe entre eles uma relação de crédito e débito e, em razão de um instrumento contratual, em razão da lei, em razão de alguma coisa que gerou aquela obrigação, e além daquela, existem outras dívidas, outros créditos que foram adquiridos ou que foram feitos ao longo do período que aquela dívida já existe. Então é possível se fazer uma novação. É quando há a junção de uma dívida velha com a dívida nova, formando um novo título, um novo contrato, um novo título de crédito ou um novo título obrigacional, tá? E compensação é quando, num determinado momento, credor e devedor devem entre si, e são credores entre si, de obrigações que possam compensar. Então vamos lá. Nós temos 3 credores, A, B e C, de um crédito de 30 mil, e o devedor D. A, teoricamente, tem um valor a receber de 10 mil. A gente já viu que essa é uma presunção relativa, mas vamos supor que seja isso. Ele tem um valor de 10 mil a receber. Só que D também deve, ou também é credor de A em outro negócio, sem ser esse negócio jurídico aqui, em outro negócio jurídico, de 10 mil, ou de 12 mil, ou de 13 mil. E aí, o que é que eles fazem? Eles pactuam. Ora, já que tu me deve 10 por conta da venda de um carro, por conta de um empréstimo, e já que tu me deve 12 ou 13 em razão da venda daquele imóvel, vamos fazer uma compensação? Vamos acabar com essa dívida? Ninguém deve mais a ninguém? Pronto, isso é uma compensação. Nós vamos estudar mais à frente como isso se desdobra. Ou uma confusão. Confusão é quando credor e devedor passam a ser a mesma pessoa. Isso é muito comum de acontecer nas relações empresariais. Então, vamos supor que nós temos empresa A, empresa B e empresa C. Essas empresas são credoras de uma empresa D, numa relação de crédito, numa relação contratual específica. Acontece que, por exemplo, essa empresa A, em outra relação jurídica, acabou comprando essa empresa D. Observem, como é que a pessoa vai dever a si mesmo? Se essa empresa comprou a outra empresa, é como se elas fossem a mesma pessoa. Elas passam a integrar o mesmo grupo econômico. Então há uma confusão entre sujeito ativo e sujeito passivo. No entanto, essa confusão apenas será relativo a esse credor que comprou essa empresa em outra relação jurisdicional, em outra relação jurídica, em outro negócio jurídico.
Os outros dois credores continuarão ainda, enquanto credores continuarão ainda na expectativa de receber o crédito dessa empresa D, que foi comprada pela empresa A. Então, se nós temos 3 empresas, uma empresa em outra relação comprou a empresa que é devedora, passamos a ter uma confusão entre sujeito ativo e sujeito passivo, porque tanto essa empresa é do mesmo grupo dessa, quanto essa é do mesmo grupo dessa. Então, houve aí uma confusão de sujeitos. Isso não significa dizer que essas outras 2 empresas restantes terão excluído o seu crédito. Não, essas 2 outras empresas ainda serão credoras dessa empresa D, só que não mais no valor total da dívida. Será excluída a cota à parte da primeira empresa, haja vista que ela se tornou dentro do mesmo grupo econômico daquela empresa que foi por ela comprada. Tá? Mas nós vamos estudar mais à frente transação, novação, compensação ou confusão. O que eu precisava que vocês entendessem era o conceito. Havendo uma remissão, havendo um perdão, havendo qualquer tipo de transação entre um credor e o devedor, isso só atinge aquele credor que fez aquele negócio. Os outros credores continuam com a dívida plenamente exigível, tá? 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Isso é óbvio. Se nós temos uma obrigação indivisível e ela não pode mais ser realizada porque o bem pereceu, nós estudamos isso lá atrás, quando há o perecimento do bem numa obrigação indivisível, resolve-se em perdas e danos. Então, se A, B e C deviam, por exemplo, se A, B e C eram credores de um diamante de D e esse credor e esse diamante desapareceu e esse diamante se perdeu, será resolvida essa relação através das perdas e danos. Ou seja, mensurar-se-á o valor daquele bem acrescido de danos morais, danos materiais e lucros cessantes. Então, se nós tínhamos uma obrigação indivisível e aquele bem pereceu, deixou de existir, será resolvida através das perdas e danos. E aí, o que é que nos traz aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º? Se, para efeito do disposto neste artigo, ou seja, a obrigação indivisível que foi resolvida em perdas e danos por conta do perecimento do bem ou da impossibilidade da prestação de obrigação de fazer. Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão eles por partes iguais. Então, se nós temos aqui A, B e C, que são devedores, e D, que é o credor, e eles devem um diamante a D, se eles, ou por culpa de todos eles, perderam o diamante, ou a obrigação de fazer deles 3 não pode ser mais realizada, subentende-se que cada um deles responderá do ponto de vista monetário, do ponto de vista da indenização das perdas e danos, no valor equivalente ou no valor equânime, ou seja, dividido igualitariamente perante eles. Então, o diamante custava R$50 mil. D, além do diamante, entrou com a ação pedindo indenização por dano moral, danos materiais, lucros cessantes, e essa dívida ficou no valor de R$100 mil. Então, cada um dos devedores responderá igualitariamente pelo valor da perdas e danos. E isso se todos deram culpa para o perecimento do bem ou para a impossibilidade da prestação do serviço. Parágrafo 2º. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Atenção nesse parágrafo 2. Se você faz uma leitura rápida do artigo, do parágrafo 2, segundo, significa dizer que se nós temos 3 devedores e um desses devedores, apenas um, foi culpado pelo perecimento do bem ou pela impossibilidade da prestação, na leitura rápida do parágrafo, dá a entender que os outros 2 ficarão excluídos do valor equivalente e das perdas e danos. Só que o que o parágrafo 2º está dizendo é que apenas aquele que foi culpado é que será responsabilizado nas perdas e danos. Nós já vimos isso. Toda vez que houver culpa, haverá perdas e danos. No entanto, como nós estamos tratando aqui de uma pluralidade de devedores, se aquele bem que é indivisível se tornou impossível, pereceu, ou se aquela prestação se tornou impossível,
por culpa de um dos devedores, esse devedor responderá pelo equivalente junto com os demais, ou seja, pelo valor do bem, mas apenas esse que teve culpa é que será responsabilizado pelas perdas e danos. Então, se nós temos 3 devedores, o bem pereceu, quem foi o culpado? Só foi A. Todos eles responderão pelo valor do bem, que foi impossibilitado ou que pereceu, mas apenas aquele que teve culpa no perecimento ou na impossibilidade da prestação é que arcará com as perdas e danos. Por quê? A lógica é que as perdas e danos, elas só incidirão para aquele que realizou com culpa. Se todos os devedores tiveram culpa, todos responderão pelo valor equivalente do objeto ou da prestação, mais perdas e danos. Se apenas um dos devedores teve culpa, todos responderão pelo valor equivalente do bem ou da prestação, mas apenas esse que teve culpa é que responderá pelas perdas e danos. É isso que diz o enunciado 540, quando faz a interpretação desse parágrafo 2º. Parágrafo 2º que está mal redigido no Código Civil e que já existe projeto de lei, inclusive, para alterar essa redação, para que ela fique mais clara. Mas o enunciado nos ajuda. Havendo perecimento do objeto da prestação indivisível por culpa de apenas um dos devedores, todos respondem de maneira divisível pelo equivalente e só o culpado pelas perdas e danos.